costas para ali. Também, né? Respondem diretamente para o Então vamos começar. Vai. Sim, olha, então vou sim, vou ficar aqui. Ah, sim. Vem, Vita. Grande. Posso aproximar? Faccio Michele e loro là. Chegaste agora? Ou estavas lá dentro? Ah, mas que bem! Estava escondido. Estava. Chi è che precisa do caderno? Elas com certeza. Elas são dois. Pode ser três, outro no carro. Pode ser. Ela tem aqui um também. Não precisa. Não, estou melhor. Sim, elas precisam aqui no dois. Eu tenho. Ela é italiana. Não, tem inglês. Tu és italiana. Ela é italiana, eu entendo. Sim, mas eu conheço Conheces? Não, brincadeira. Eu não sei. Mas nós não mulheres Sim, não, então lembro, é que não te podes esquecer. Eu vou dar uma fatiazinha de milho também. Olha, É preciso. Ok, não, aqui podemos ler. Estamos à página 10. 10. A encarnação divina e a cooperação dos iniciados. ela tem aqui, a escola dela. Ah, com aquela. Sì. Praise you. Está bem assim, Dimmi, ma era aqui. No. Qui, perfetto. Ai, tentação aqui. Não, isto é. Isto foi uma desgraça. Aspetta, prendiamo una tazza. Sì, Não, ela está a trazer. perché già de manhã você. Já, Estás a já. ver porque é que por 5 minutos Ah, também. Ecco, brava, io. Olha, agora a distração toda. Andiamo a no, vabbè, ma sono i brasileiros. Mettiamo anche da bere allora, se no. Sì. No. No, ora. No, dopo. Comincia. Vai, Vai. cominciamo. Não, Daniela, que esta pessoa tem. Ok. Então vamos começar. Página 10. A ideia é de ler um pouquinho, depois falar, perguntar, e eu vou dizer o que nós achamos livremente, o que é sem problema. Que é que quer ler? Eu não sou Sim, português, melhor ser então melhor se português. for um português, talvez. Vai, Se queres Vai, ler Edina. a encarnação divina e a cooperação dos iniciados. Pronto. A encarnação divina e a cooperação dos iniciados. Olha, em conformidade, os específicos ciclos cósmicos apresentam-se através dos séculos certos homens que não são somente inspirados ou profetas, mas autênticas encarnações de Deus, ou seja, manifestações do divino na espécie humana e que tomam o nome de Salvador, Avatar, ou Messias, mensageiro de Deus. O Messias é um vice-rei de um potente monarca. Quando deflagram situações de desordem em alguma região distante, o chefe envia o seu delegado para restabelecer a paz e a ordem. Assim, cada vez que a ideia religiosa e a espiritualidade se enfraquecem numa parte do mundo, Deus envia o seu Messias, o seu Avatar, para que ensine aos humanos a redescobrir o caminho que conduz a Ele, proteger a virtude e favorecer o seu crescimento. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Não sei se vocês ouviram falar de Avatar, da doutrina dos avatares, ou não sei. Mitra, por exemplo, Rama, Krishna. Aqui está explicado muito
muito brevemente, sintetizado, ok? E será aquilo que vai falar neste capítulo, é mesmo esta doutrina dos avatares. Ou seja, há pessoas que são inspiradas, profetas, legisladores, instrutores da humanidade. Um instrutor da humanidade quer dizer uma pessoa que não tem nada a aprender, ou seja, uma pessoa já fora da evolução da humanidade. Mas há também outras pessoas que são mesmo manifestações do divino, ok? Ou seja, que são mesmo encarnações do divino. E estes apresentam-se na humanidade com inconformidade a específicos ciclos cósmicos. Ou seja, a Trindade não deixa que os homens e as mulheres sejam, não sei, abandonados. Okay? Mas nos momentos mais... esta é a doutrina dos avatares. Nos momentos mais pretos, nos momentos das trevas mais profundas, a Trindade envia um mensageiro. Ou seja, um personagem. Uma pessoa, o último dos quais foi Jesus Cristo, por exemplo. Mas Krishna fala desta doutrina, também a Rama fala desta doutrina. Então, estes personagens determinam precisos ciclos cósmicos, ok? Então, vão na humanidade com uma missão, ok? Só que eles não escrevem nada, nunca. Nunca escrevam. Por quê? Este é um ponto excepcional para sublinhar. Não é por uma doutrina. O cristianismo, a doutrina do cristianismo, quando Jesus Cristo morreu, ninguém tinha uma doutrina, nem tinham os evangelhos. Não é para comunicar, falar uma doutrina. Para isto há os teólogos melhores foram gregos. E já estavam antes de Cristo. Depois o cristianismo utilizou com Origens, com tudo o que foi já desenvolvido. Não é por uma doutrina, não é por um aspecto moral. Eles trazem uma força e uma espiritualidade viva e operante, uma presença que possa permitir às pessoas de transmutar. Portanto, o cristianismo, Jesus Cristo está lembrado não por a teoria que ele disse, mas por aquilo que ele fez. E para aquilo que ele ensinou aos apóstolos para fazer, difundiram. A teologia é só algo que foi desenvolvida no século segundo, terceiro, com Origens, mas nem sabiam que existia a Trindade. Não era o problema. Era totalmente carismático. Ou seja, de transmitir esta presença divina e transmutar as consciências. Depois, o aspecto intelectual será para os outros. Ok. O aspecto de especulação, ok, quando... Mas mais em frente, para aqui tem tempo para perder. Okay? Não, mas são outros jeitos que são muito úteis, mas no começo o impulso destes avatares não é para esclarecer uma doutrina. Jesus Cristo dizia aos apóstolos, vocês vão compreender depois. E foi 70 anos depois. Mas depois. Foi muito tempo. Exatamente. Então, não é por isto, ok? Então, este é um aspecto importantíssimo. Però posso? Sim. Perché Cristo ha detto, In English? Christ said also, God is my Father, I am the Son of God. Yes. I don't think any other avatar before, Yeah. they did. They said Yes. that they were actually the son of Not the son of God. Eles não disseram, por exemplo, Krishna, quando Krishna fala com Arjuna, ele diz no capítulo 4 do Bhagavad Gita, ele diz, a doutrina da transmutação foi eu que ensinei ao Sol. E o Sol a transmitiu a mão.
em mano ao rei dos homens. E os santos reis dos homens transmitiram até ti. E eu agora vou ensinar-te esta mesma doutrina, mas sou eu o Deus atrás do sol. O esplendor do sol é o meu esplendor. E ele disse, depois no capítulo 11 da Bhagavad Gita, ele mostra a Arjuna que verdadeiramente ele é. Ou seja, eles são, Arjuna é o discípulo, Krishna é o avatar, e eles foram crianças juntos, ou seja, cresceram juntos. Então ele conhecia muito bem, eram amigos. Mas naquele momento Arjuna teve sempre um respeito por Krishna, mas como amigo, okay? Não conhecia o aspecto espiritual. Mas naquele momento ele viu Krishna como ele verdadeiramente era. E há a descrição onde Krishna diz: sou eu o tempo destrutor dos mundos, de todas as formas, tudo, e com um olhar ao sol, outro olhar à lua. Então, que Arjuna, quando acabar a visão, disse: peço desculpa para tudo aquele, porque eu não achava que tu fosse assim. Eu conhecia-te como meu amigo e não conseguia, não compreendia o que tu eras, não? E nesta situação ele compreende que é Vishnu, ou seja, Deus filho da Trindade, porque Brahma, Vishnu e Shiva, okay? Estes três. Então é a Trindade da hinduísta. Então é a mesma doutrina, mas de um ciclo precedente. Okay? Com a departida de Krishna acaba uma idade e começa a idade preta, a idade mais negra das trevas, sim. Mais negra, que é a nossa idade média. Exatamente. Então acaba aí começa um novo ciclo, porque houve uma destruição total. Então a tradição foi totalmente perdida, aparentemente perdida, porque quando não há mais o avatar, não há mais a sabedoria. Então diz-se que o olho do mundo está fechado. Então ninguém pode aceder a esta sabedoria, está tudo ocultado e é só transmitida por centros iniciáticos. Em vista de um dia em que o avatar volte e então seja possível novamente mostrar a todos. Então o que acontece é que começa, na Bíblia temos a Torre de Babel, não? A destruição de muitas línguas, porque antes havia uma linguagem só, um único povo, o povo onde estava manifestado a revelação e tudo. Depois, muitas línguas, a confusão, então começa esta preparação de um dia a seguir, onde chegará o Jesus Cristo, um novo avatar que novamente irá trazer o conhecimento, okay? E realizar novamente, impulsionar novamente a humanidade. Então, são ciclos cósmicos que apanham estas pérolas, não? Pérolas. Exatamente, como há um fio de pérolas, chama-se de Indra. O fio de pérolas de Indra. Ok. Naturalmente, estes nascimentos não acontecem somente para manter a lei moral, porque com este escopo não faltam legisladores, instrutores religiosos e indivíduos para imitar e todos os meios ordinários para tutelar a moral. Se o nascimento divino acontecesse somente para defender a moral, reduziria-se a bem pouca coisa. A mesma ocorre justamente para conduzir os homens à espiritualidade viva e operante. Os dois aspectos do nascimento divino resumem-se como segue. Primeiro,
na descida ou nascimento de Deus na humanidade, o dito Messias, o eterno Avatar, Deus Filho que toma posse de um corpo humano para falar às consciências e despertá-las. Segundo, o segundo humano para falar, o segundo aspecto do nascimento divino, e à subida, o nascimento do homem na divindade. O homem que se eleva à natureza divina. Este fenómeno, nos mistérios maiores, define-se como o nascer de novo, o nascer do alto, e este conceito encontra-se no discurso de Jesus. Fez a Nicodemos, notável dos judeus e mestre em Israel. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém, se não nascer água e espírito, pode entrar no reino de Deus. E o último, vamos? O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Então, o que é que está dizendo aqui? Vamos começar. João 6, Então, o que é que deduzimos? Okay? Temos, estes nascimentos não acontecem somente para manter a lei moral. Okay? Isto nós já falamos. Para a lei moral há os indivíduos a imitar, os legisladores, tudo isto, ótimo. Mas para conduzir os homens à espiritualidade viva e operante. Okay? Isto é um ponto fundamental. Ou seja, exatamente, para realizar. Ou seja, não é algo de falado, mas o que efetivamente foi realizado, ok? Para operar. Este é o ponto. Ele, por exemplo, Jesus Cristo, de uma forma ou de uma outra, mudou a civilidade, as civilizações, toda a humanidade. Então é mesmo uma realização, ok? Isto é porque os homens serão julgados não por os pensamentos, as boas intenções, mas pelos atos. Exatamente o que disse Jesus Cristo, ok? Vocês serão julgados, todos nós seremos julgados por que nós fazemos, ou seja, o que nós realizamos é a nossa herdade pelos outros, ok? Nós estamos construindo uma via, cada um de nós, com a nossa vida, construi uma via, que é a sua via, que pode cumprir uma missão, uma realização, pode chegar ou não chegar, ok? E isto é o ponto crucial, essencialmente, ok? Mas os dois aspectos do nascimento... Nós estamos à espera de um novo avatar. Não, porque também, ok, por este ciclo, mais ou menos, o ponto é que o Avatar aconteceram algumas coisas, ok? Então, que o Avatar nunca abandona. Nesta situação, nós não abandona, ok? Portanto, temos... Vamos ver, ok? Posso fazer uma pergunta? O Avatar é cíclico. Cristo, o Avatar é a mesma fonte, é o mesmo princípio de energia. O nome é que muda. O nome é que muda, mas o verbo, o criador é sempre o mesmo. Do Avatar. Os instrutores são muitos, ok? E diferentes. Mas o Avatar, o verbo, o Cristo é sempre o mesmo, ok? É mais do que tudo. Mas o que disse a Inês é mesmo muito correto, no sentido, mas ainda estamos a esperar. O que aconteceu é que Jesus Cristo fez algumas coisas diferentes dos outros avatares, ou pelo menos que nós podemos saber, porque nós sabemos os ciclos precedentes, nós não conhecemos tudo. Okay? E eram culturas também diferentes, não é? Exatamente. Culturas adaptadas às culturas. Exatamente. E
também diferentes, há uma evolução da humanidade, porque também a humanidade tem uma missão para cumprir, então há fases de desenvolvimento da humanidade onde é necessário aprender algumas coisas e outras coisas. Mas o que ele deixou foi uma presença na igreja esotérica. Okay? E é mesmo o ponto crucial que ele vai falar depois nos capítulos mais à frente, porque ele disse aos discípulos: eu estou convosco até a final do mundo. Okay? Então ele deixou uma possibilidade de juntar-se a ele. Okay? Então, na igreja esotérica, verdadeiramente esotérica, há a presença do Avatar. Este é o ponto fundamental. Ok? Então, há uma estrutura que permite de estabelecer esta igreja fora do tempo. Ok? Mas que manifesta-se essencialmente. Isto é, quando houver as condições, por exemplo, nos templários, okay? Ou em outros períodos históricos, esta igreja esotérica, onde há a presença do Avatar, manifesta-se. Então, neste momento, o Avatar é na Terra. Embora não seja, ou seja, não sabemos, mas embora não com o jeito que diz, ok, Avatar. Pronto. Mas, de qualquer forma, está presente. Ok? E iremos ver que há toda uma organização, uma estrutura para permitir estas manifestações. Okay? Porque sem estas, por exemplo, a fundação da igreja exotérica e esotérica, ambas são necessárias, ambas, católicas, são a mesma. São dois aspectos diferentes da mesma realidade. Porque uma pode ser profanada e a outra não. Este é o ponto. Todos nós somos profanos em relação à igreja esotérica. Porque a igreja esotérica não pode ser profanada porque é pura. Então, improfanável. Mas então, sendo improfanável, nenhuma pessoa poderia nunca aceder a esta igreja. Por quê? Porque todos nós, neste respeito, não somos profanos. Então, a estrutura é criar uma igreja exotérica, a igreja de Pedro, que pode ser profanada, mas as trevas não prevalecerão sobre a... Jesus Cristo diz: tu és Pedro, vá direto Satana, não? Não, tu dizes, tu és Pedro. Eu fundaria, sobre esta pedra, eu fundaria a igreja e as trevas não prevalecerão. Não diz, não serão, não te tocarão. Não, diz, não prevalecerão. Por quê? Porque os profanos podem aceder à igreja de Pedro e depois, se houver uma ordem ou uma estrutura que permite a manifestação da igreja esotérica, então também aceder à igreja esotérica, uma vez que já fizeram todo o trabalho. Okay? Senão, não... Então há toda uma estrutura para permitir esta manifestação da presença do Avatar no mundo. Porque senão, aqueles que nasceram na Palestina, bem, e todos os outros... São 3.000 pessoas que, de uma forma ou de uma outra, entraram em contato e todos os outros... Ok? Então, está feito de um jeito mais... mais complicado, mas também funcional. Ok? Então, vamos... Dois aspectos do nascimento divino. Quais são? Muito bem. De Deus na humanidade. Deus Filho que toma posse de um corpo humano para falar às consciências e despertá-las. Agora, o título é A Encarnação Divina e a Cooperação dos Iniciados. Okay? Então quer dizer que neste processo há uma cooperação dos iniciados.
Ou seja, os iniciados também podem ajudar ou cooperar com o avatar. Ok? A encarnação implica reencarnação, não é? Aqui neste caso, não. Então, O que Nicodemos diz pergunta se um homem velho pode voltar a nascer dentro da barriga da sua mãe. exatamente. E ele diz, na verdade se o espírito pode soprar em qualquer lugar, como o vento. Diz, aqueles que Elias já foram voltou. nascidos do Espírito são como o vento. Yeah. Ninguém sabe de onde vem e de onde vai. E Elias já veio e vocês não o conheceram. Exatamente. Que é São João Então, Batista. aqui está falando de várias coisas diferentes. Porque há uma reencarnação. Ok? Uma reencarnação é o que, para nós, por exemplo, é uma reencarnação para cumprir aquele que a nossa missão. Ok? É uma ajuda que nós temos. Porque se nós não moríssemos, ok? Então, não é que haveria um desenvolvimento maior de nós mesmos. Depois de uma altura, com as condições, sem mudar as condições, não é que teríamos uma evolução. Então, para evoluir é necessário destruir tudo e começar novamente. Ok? Até numa volta conseguir, ok? Em realizar o Cristo interior. Ok? Mas estes personagens aqui, sejam os messias, também os instrutores, não encarnam-se. Os instrutores encarnam-se só voluntariamente, ok? Porque já acabaram com a evolução. Então, quando querem encarnar-se, encarnam-se, se for preciso para ajudar para um desenvolvimento especial de uma nação, de um povo. Os messias, quando podem encarnar-se, ou quando é preciso, porque também as condições por uma encarnação do messias não são simples. No sentido, Deus Filho toma posse de um corpo humano para falar, mas este corpo humano que deve ser ressonante, deve acontecer alguma coisa para ligar. A ajuda vibratória desse espírito. Para interligar, ou ligar, como se diz? Sim. Para ligar uma natureza humana a uma natureza divina. Há uma lenda na antiga Grécia de Semele, a mulher que foi grávida de Zeus, estava para partir um deus, mas ficou fulminada. Ok? Ficou queimada. Sim, pelo raio. Pelo raio, porque esta natureza divina é demasiadamente forte. Então, não há, para poder encarnar o Cristo, levou milênios para criar, por exemplo, Moisés fez um povo, criou um povo, que foi os hebreus, para trazer os hebreus do Egito até a terra promessa. Ou seja, da um estado de escravidão, de captividade, até onde a terra promessa é onde encarnar o Messias. Okay? Para encarnar o Messias, esta é a terra prometida. Okay? Então, o que acontece é que ele criou um povo com uma alma, uma força espiritual para plasmar todo o povo. Todo o povo devia participar nesta evolução. Não era mais uma pessoa, o povo todo devia evoluir-se até, no final, permitir a encarnação de uma pessoa como Moisés. Porque Moisés disse, chegará uma pessoa como mim. Ok? Moisés quer dizer Moshe Mashiach, Messias, essencialmente. Ok? Como mim. Ok? Mas desta vez não é externo ao povo, mas nasceu do povo uma pessoa como ele, que é João Batista, que batizou Jesus Cristo. E de fato, houve uma evolução de 1500 anos para poder, com todos os profetas,
todos, depois a catividade em Babilônia, depois Zorobabel que reconstruiu o templo, e depois vários eventos, ok, para uma gestação de 1500 anos para criar os corpos e as condições ecológicas assim que pudesse nascer o anjo e o Messias. Porque para que possa nascer o Messias, iremos ver que também há necessidade que as condições de um anjo, uma mulher e o Messias, ou seja, 3 ingredientes fundamentais. A Trindade, essencialmente, o Pai, o Filho e a Mãe, okay? Que devem se encarnar. Então, isto precisa da cooperação dos iniciados, ok? Para que possa mesmo encarnar-se num corpo físico. Okay? E depois, o segundo aspecto é a subida. O nascer de novo. O nascer de novo, ao alto. Que está falado nos mistérios maiores. E que ele fala a Nicodemo. A Nicodemo, ele fala de noite, de noite, ou seja, quer dizer um ensino oculto. Vá para a casa de Nicodemo. E ele era notável dos judeus e mestre em Israel. Israel, os essênios, chamavam-se mesmo Israel. Então ele era mestre em Israel, quer dizer que era um mestre dos essênios. Okay? Portanto, esta doutrina do nascer de novo é uma doutrina dos mestres de Israel. Okay? Diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém se não nascer de água e espírito. Ok? Pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. Então, a reencarnação é a reencarnação. Aqui, o que nasceu do espírito é um nascimento espiritual. É ainda mais, mas o Nicodemo não sabia disto. E de fato ele diz, como é possível que tu seja mestre em Israel e não saiba estas coisas? Diz, na Bíblia, diz, como é que seja possível que tu seja... Porque ele tinha Jesus a Nicodemo. Sim, porque Nicodemo tinha um conhecimento, por exemplo, da reencarnação, é esotérico, é um mestre em Israel. Mas aqui ele está falando do nascer do alto. Ou seja, um tipo de nascimento que é uma doutrina esotérica verdadeira que antes que ele revelar ninguém sabia. Fala-se do mistério do Avatar, ok, essencialmente. E então, estes dois aspectos. Nós temos o corpo e temos o espírito. Exatamente. É uma fusão, é tudo a dualidade. Exatamente. A mão esquerda, a direita, o Estado queria acabar com a mão esquerda. Eu não apanhei, mas muitas pessoas da minha idade apanhavam por escrever com a mão esquerda, que era a mão sinistra. Era a mão do demónio. A direita é que era boa, mas eu faço muita falta à esquerda. Eu não posso dizer se é a esquerda. Complementam-se. Sim, com certeza. E tudo, a noite, o dia, nós temos sempre a dualidade. Exatamente. Se não tivermos a dualidade, é mau. E aqui deve se superar cada dualidade. Aqui. Porque, com certeza, há duas gerações que devem ser, há uma descida e uma subida. Então, este duplo aspecto deve se juntar. O homem nasce em Deus e Deus nasce na humanidade. Ok? E aqui há muitos mistérios, ok? Entre os quais um corpo de ressurreição, corpo espiritual, muitos mistérios que, se não houvermos o Avatar que de uma forma ou de uma outra explica, ilumina sobre estes assuntos,
E outra coisa que me intriga, o Avatar só nascerá na Terra, os outros planetas, não existem tantos mundos, Porque, em primeiro lugar... será vazio tudo. Não, então, o universo está imenso, ok? E só a galáxia está cheia de sistemas solares. Estes sistemas solares são sistemas de evolução, ok? Estes sistemas, numa fase da evolução, desenvolvem os planetas, ok? Por quê? Porque é mesmo para a evolução destes sistemas. Por exemplo, quando nós... Esta é mesmo a cosmogonia do sistema solar, mas nós precisamos pensar o nosso sistema solar como uma única alma. Okay? Uma única alma que é a alma do mundo, do sistema solar. Okay? Que nós vivemos numa fase deste sistema solar como humanidade. A humanidade não é a alma do mundo, mas é em simbiose. Okay? Porque quando houve um momento onde o Sol e a Terra não estavam separados, não estavam afastados, mas como em cada purificação, tu para evoluir, deve afastar-te de um aspecto mais grave, mais pesado. Deve como afastar-te deste, então a outra parte pode subir, ok? Pode ir mais acima. Então o que acontece é que o Sol em várias fases, em vários tempos, separou partes mais pesadas, que são relacionadas com aspectos das almas do sistema solar mais pesadas, ok? Para até num período específico, ou seja, agora, onde o Sol alcançou uma evolução tão evoluída que o verbo criador, o mesmo verbo que criou todo o universo, todos os sistemas solares, todas as galáxias, permeou o Sol, ou seja, juntou-se ao Sol. No Sol, diz o Salmo número 19, no Sol pôs a sua tenda. Tenda, que quer dizer? Sim, tenda. É templo, não é? Sim, o seu templo. Okay? Tabernáculo, acho que é tabernáculo. Sim, tabernáculo, exatamente. Então, o Espírito, o Verbo, Criador de todos os universos, não só deste universo, de todos os universos, numa altura específica desta evolução, deste pequeno sistema solar, pôde encarnar-se, manifestar-se no Espírito do Sol. Okay? Mas agora, depois, o que é necessário? Depois de ter alcançado este ponto, é necessário, pelo Sol, reassimilar tudo aquilo que ele afastou na evolução. Ou seja, redimir as coisas que ele afastou. Salvar a redenção. Então, é necessário para ele, por exemplo, neste momento, reassimilar a Terra. Então, para fazer isto, qual foi a ideia? A ideia é simples, é enviar os homens, ok? Nós temos um espírito e também um corpo físico, um corpo emocional, um corpo astral, tudo. Então temos o espírito para se conectar com o verbo, com o Sol. Mas também corpos físicos para purificar os corpos da Terra. Se a humanidade toda fosse santa, de santos, toda a Terra seria diferente, todas as energias da Terra, tudo seria completamente diferente. Seria excepcional e poderia ser englobada novamente do Sol. Okay? Então, os homens estão na Terra e o Verbo Divino encarnou-se em um homem que depois deve estender esta consciência em todos os homens que irão trabalhar e salvar a Terra mesmo. Okay? A Terra toda. Okay? Esta é, essencialmente, sinteticamente, a missão dos homens. Okay? Num sentido estrela, de evolução muito amplo visão. Okay? Sim, por isso é que é preciso milhares de anos. Mas, como nós, no sentido, não sabemos, os outros sistemas solares são tão longe
Então, às vezes, por exemplo, algumas aparições angélicas, okay, que na antiguidade foram consideradas angélicas, são manifestações de outras inteligências, de outras tipologias de inteligências, de outros sistemas de evoluções, okay, que manifestaram-se de um jeito ou do outro. Okay? Mas... Nem é preciso ir tão longe. Eu falei na galáxia, né? E há muitas. Mas também podia dizer que nós somos humanos e cada cabeça, e tantas religiões que existem, né? Cada pessoa pode interpretar isto de forma diferente. Com certeza. E isso tudo depende, no fundo, umas pessoas podem interpretar mais facilmente, outras não, mas isso tudo depende da inteligência emocional, mental, e que ninguém tem culpa de não tê-la, né? Exatamente. Mas a realidade é só uma, não é? Então, são como quantos pontos estão num círculo? Infinitos. Esta é a doutrina dos raios da criação. Ou seja, há um só centro. Mas há uma vida só, uma sorgente de vida só, uma fonte, uma nascente, que começa e depois chega no universo, depois nas galáxias, na nossa galáxia, atravessa a nossa galáxia no Sol, nos sistemas solares, no nosso Sol, nos planetas, no nosso planeta, nos homens e nós entre os homens. E depois continua abaixo. Então, nós temos, cada um de nós tem uma vida. Se ele tenta de remontar a origem desta vida, ou seja, é como um raio, ok? A vida que flui nele atravessou todo este raio, ok? Começou da sorgente, da fonte, da mesma fonte, e chegou passando até ele. Então, todos podem remontar no mesmo ponto, mas um ponto que está aqui diz, ok, está à direita. O ponto que está aqui no círculo diz, está à esquerda. Quem é que tem razão? Os dois. Os dois, mas eles estão em pontos diferentes da circunferência. Então, o que é importante é olhar pelo centro e ir neste ponto, nesta direção. Se todos têm o mesmo objetivo, depois chegam no mesmo ponto. Isto é o ponto crucial. Se não houver o mesmo objetivo, dois pontos pertos, mas, bom, duas direções diferentes. Então, mas esta é a doutrina do raio da criação, ou seja, desta vida que atravessa todo o cosmos, passando nós. Okay? E todos os sistemas solares têm, mas nós não... Nós não dizemos mais nenhum sem ser o nosso. Exatamente. Já o nosso sistema solar é mais do que... Já duas cidades são mais do que nós podemos... Então, mas há um jeito cada um de nós tem dois homens e mulheres no mesmo... Um microcosmo e macrocosmo. Os homens possuem uma estrutura interior que permite de ter estas ligações macrocósmicas. Ok? Esta é a meditação sobre o coração, as experiências místicas que são relacionadas com isto. Ok? E que talvez mais à frente vamos ver. Há um outro caderno, que é o caderno 11, que é a Sese Mística, a meditação sobre o coração, que fala deste aspecto. Okay. Vamos... Mas estas são perguntas todas razoáveis, no sentido... Da discussão é que nasce a luz, não é? Também ter uma ideia de onde é que estamos é importante, acho eu, para ter o que é preciso fazer. Porque nós somos pequenos, okay? Mas também é verdade que cada um tem um poder
potencialmente inacreditável. Porque também Jesus Cristo era e ele disse aos apóstolos: vocês vão fazer coisas mais grandes do que mim, do que eu. Por quê? Porque são feitas com ele. Então é ele mais nós. Então ele deu um jeito para juntar-se efetivamente, operativamente a ele. Então, somos pequenos, mas também temos estas potencialidades. Bom, pronto, vamos ver. Já estamos, né? Vamos ver. You've been talking about the galaxy and the space. Christo says here, se non nasce da acqua. Aqui, não está. Água é um símbolo, ok? Por exemplo, Moisés, na Bíblia, diz o Espírito de Deus librava-se. Sim. Como se diz? O Espírito de Deus Libertava-se? sobre as águas. Andava sobre as águas. Caminhava sobre as águas. Caminhava. Sim, mas flutuava. Sim, há uma. Se caminhava, flutuava, porque ninguém consegue andar. Sim, mas voava. É mais uma coisa de vento. Libertava-se. Libertar. Deve ser algo como o palpitação de uma ave. Sim. Porque um ave também libra-se no céu. Então, aqui fala-se das águas cósmicas, ok? E porque fala-se de um renascer espiritual, ok? O eletromagnetismo químico, por exemplo. Porque a água é que pode misturar com todos os componentes químicos do nosso corpo ou da natureza. Tudo necessita de água. Tudo necessita de água. Sim, é mais fácil para... Mas mais ainda é a origem da vida. Okay? De facto, ele diz água viva. Muitas vezes, por exemplo... Porque a água estagnada representa doença mesmo. Exatamente. Por isto, o Jesus Cristo é representado, às vezes, pelos peixes. Porque os peixes, além de várias coisas, da astrologia, além da astrologia, da era dos peixes, tudo, mas os peixes também representam as águas vivas, porque as águas onde há peixes são águas vivas. Então quer dizer a presença de Deus, porque são as águas onde está a presença de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Então, neste caso, quer dizer as águas vivas. Então, que são férteis, não estéreis, e que permitem este renascer de novo. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu fiquei grávida e depois fui para o hospital para ter o meu filho. Pessoa que passa, que pode dizer uma coisa, ela não sabe nem sequer que disse. Modificam, Sim. às vezes, ajudam. Ou uma frase que tu vê, às vezes apanha várias formas. Estamos dentro do padrão vibratório e captamos. Estamos dentro do mesmo padrão vibratório e uma forma de interiorizar e captamos. Ou como tu disseste, no momento mais aflitivo da vida, há sempre uma ajuda. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. É só ouvir e aceitar e reconhecer. Bater que é verdade cá dentro. É verdade. Porque não é nunca os homens são deixados sozinhos. Não, há uma lei hermética que ninguém é sem pai nem mãe no universo. Esta é a lei. Tem sempre alguém que gosta dela. Isso é ninguém é sem pai nem mãe no universo. Acho que Abraão teve esse problema, porque ele viveu 900 anos. Exatamente. Teve esse problema. Sim, agora, estes são também... porque estes jeitos eram personagens e também centros iniciáticos, ok? Então, até
até este centro ficar. Eles contavam os anos, não só Eram os fases lunares também. Era? Os exames não eram Sim, constados, também eram, mas algumas coisas são das fases lunares, mas estes são especificados. Não, está Sim. tudo. E, em geral, os anos é porque era o tempo que mantinha-se a consciência deste personagem. Ok? Por exemplo, se tu... mas é que é mais profundo. Não é que temos sempre a mesma consciência. Como se fosse um fundador de uma ordem que transmite a sua consciência de um filho ao outro. Todas as ordens começam com o número 9. Porque é o Templários. eremita, por exemplo. Templários. Mas porquê? O eremita Porque é um nível representa... acima, está no nono, oitava acima o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois começa-se outra vez 1, 2, 11, É o 10, limite. 11, 12. E também representa uma lama do tarot que representa o eremita, o iniciado, é a nona lama. Sim. Carta. Sim, carta. Como se diz? Lâminas. Eram lâminas douradas. Sim. Então, mas pronto. O ponto é estes cadernos são como cartas escritas pessoalmente para nós. Okay? Como tais, podemos aceitá-las e tentar de compreender como um diálogo direto, sem intermediários, sem alguém como eu que explico como está escrito, porque eu tenho as minhas ideias, não são só o que eu deduzi de estudos, falando com amigos, confrontações, com tudo, ok? Mas cada um de nós, sendo um raio desta criação, okay? Tendo a vida que atravessa em nós, temos a possibilidade, o dever e a honra de ter este contato direto e pessoal, okay? E realizá-lo. Experienciá-lo pequeno, pouco, uma experiência, embora pequena, mas para nós é tudo. As experiências que eu tive são experiências míseras, como se diz? Mínimas, comparados com, não sei, São Paulo, qualquer iniciado. Eu lembrei-me de uma coisa, São Paulo, caiu do cavalo e depois viu Jesus e ficou cego. Eu não olhava nunca para o sol, desde miúda, quando soube que comecei a ser grandinha, né? Ia saber sobre São Paulo, que ele tinha ficado encandeado só de ver Jesus Cristo. Então eu nunca olhava para o sol, como é que ficar cega também. Porque se um só personagem, como São Paulo, ficou cego de ver um homem, eu olhando para o sol, que tem muita luz, né? Que é o dador da luz para nós, eu ficaria cega. Hoje já consigo olhar para o sol e não faz mal à vista, melhorei a vista. Mas, por exemplo, tu contaste de uma tua experiência, não? Que talvez por outros já não é... Muita gente anda com óculos de sol. Sim, mas Não, a experiência que contaste antes, aquela de quando estavas grávida e... No hospital. No hospital. Okay. Para outro, mas para nós é tudo. Não é pouco. São 2, 3, 4 episódios na vida que valem a vida toda. São representativas, não é? Quantos dias... Sim, porque mudaram. Quantos dias vivemos efetivamente? É, de verdade. Isso é verdade. E se uma pessoa sabe disso, cada dia pode ser o dia onde muda a sua vida. Quando me disseram isto, eu planejei uma coisa e teve uma experiência. Que é um destes dias que eu me lembro. E foi quando uma pessoa, Michela, uma nossa amiga, disse: cada dia pode ser um dia onde uma experiência acontece num dia pode mudar a vida. Efetivamente mudou a vida espiritual.
Não é ele também fiz e tudo. Mas estava lá a semente. Está lá a semente. Sim. Mas todos nós temos as sementes necessárias. Eu também acredito. Ok? E não é necessário qualquer momento, qualquer coisa. É só decidir, por exemplo, de começar um diálogo efetivo. Não comigo, com ela, mas com Deus. Ok? Esta é uma ajuda. Porque são escritos de um jeito particular, ok? Especial. Ok? É uma ajuda para nós começar este trabalho. Mas este trabalho podemos fazer só nós. Não há ninguém. Eu não sei quem escreveu o livro ou quem escreveu essas palavras, quando foi o tempo. Este é Tommaso Palamidesi. Como é que é? Tommaso Palamidesi foi um pensador esotérico italiano do século XX. Okay? Eu não sei. Que ele foi um dia falamos dele também. Ele foi estudou dos primeiros. O primeiro a introduzir a yoga na Itália, mas depois teve uma conversão ao cristianismo e começou uma obra de descoberta do cristianismo primitivo, do cristianismo integral. Ele era Rosa Cruz, martinista, da maçonaria, fez tudo, terciário francescano, do franciscanismo. Passou por várias experiências. Passou por várias experiências e depois de mais de 50, 60 anos, tudo isto, ele sintetizou, fez esta síntese, que são cadernos breves, ou seja, são 40 páginas para caderno, então podem se ler, são 40, 50, e tratam de tudo, coisa sua, mas são escritos de um jeito muito especial. Ou seja, ele dizia, quando eu tenho algumas dúvidas, eu vou olhar para estudar os cadernos. Porque são escritos olhando pela sabedoria, num estado especial. Então, é como se ele tivesse sintetizado esta experiência da sabedoria numa forma racional. Então, é por isto que nós estudamos estes cadernos como uma guia, essencialmente, não? Porque é um jeito de promover esta tipologia de contato. Eu estou a ver nele. Foi o seguinte, eu há 2 anos estou a fazer pesquisa. E a pesquisa é complexa, porque eu vou para sítios que nunca passava para a cabeça ir. Porque fui descobrindo como se fosse um fio de lã, e à noite acordo, vou escrever, e esse livro vai servir também de guia para mim. Porque tive bastantes revelações, a nível de símbolos mesmo, que eu ignorava completamente. E agora quero editar o livro sem levar dinheiro. Porque eu acho que o mundo devia ser assim, trocarmos, não haver dinheiro. Exatamente. Trocarmos o conhecimento, porque dentro do nosso corpo acho que não há dinheiro para as células trabalharem umas com as outras, não é? Exatamente. E eu vejo um pouco nele. Sim, sim. Porque ele doou também, não é? A literatura. Sim, sim. E este essencialmente custam nada. Se eu pôr na net eu não gasto nada. Todo o dinheiro está utilizado para imprimir. Ninguém de nós está pago. E, geralmente nós pagamos pagamos para pagar as despesas, porque aqui estamos em casa de Manuela, então ninguém paga nada, ou seja, Manuela paga algo da sua casa. Mas É verdade. sim, mas também fez comida, sim. Mas também nós vamos, por exemplo, no CSC ou nestes lugares, simplesmente com O espaço onde vamos agora. os espaços, exato.
os espaços onde nós somos, ninguém paga nada. E deste propósito precisamos nós lembrar de dar uma... Quando próxima vez vamos dizer aí onde estamos, porque aqui não custa nada, mas aí precisamos pedir uma oferta ali. Então é uma livre escola para livres estudiosos, que livres pensadores, que compram os cadernos, já tem tudo que for preciso para estudar e realizar. E lendo a lista dos cadernos a qualquer jeito, a iconografia, a herbanária, há milhares de fios e de jeitos para realizar. Oportunidades diferentes, não é só sentar e fazer meditação, porque é importante, mas às vezes não todas as pessoas conseguem fazer a mesma coisa. Não estão a fazer nada, né? Porque era suposto. Não tem uma nada, né? Eu disse, não tem um. Estava de parteiras. Uma saía e ia entrar outra. E a parteira disse que eu ia ter o bebê a qualquer momento. E sentou-me numa cadeira, numa sala, e foi embora. Eu senti-me tão mal, tão desesperada, que eu disse, meu Deus, será que eu estou sozinha? Senti-me abandonada mesmo. Depois o quarto ficou todo inundado com aquelas gotinhas do Espírito Santo. Deu uma calma tão grande, pronto, já não tive medo que a parteira demorasse muito tempo ou não, que eu estivesse sentada numa cadeira. Foi uma experiência. Às vezes ajudas. Porque estava mesmo muito aflita. Eu não vou sentir nunca mais isso, porque Deus queira que não, porque não vou estar tão aflita como naquela altura. Porque a pessoa está para ter um bebê. Não tem cama para se deitar, está sentada numa cadeira. Está num quarto que não pode fazer nada, ninguém veio. Estava num quarto sozinha. E vai embora, está a perceber o que eu digo bem? Sim, porque cada um tem... Não, eu percebo bem em português. Mais ou menos. O discurso consegue perceber. Sim. Depois foi uma sessão e depois foi uma tranquilidade. Deu muita tranquilidade. Porque lembrei-me depois do Espírito Santo, aquelas... Mesmo frio, mas tudo luz. Fiquei tão calma. Porque a natureza nos dá ajuda mesmo. Porque também cada homem e mulher tem também uma guia. Nós somos num ponto da hierarquia celeste. O anjo da guarda. Temos um anjo da guarda. É isso que eu acredito. Exatamente, porque temos nós, quando morremos, renascemos, nós perdemos a memória, ok? Mas temos alguém que se lembra, que é este anjo, e que permite. Portanto, é por isto que nós precisamos de ouvir não fisicamente, mas de aprender como seguir as inspirações deste anjo, porque é só através destas inspirações que nós podemos ir na correta via, na direção correta. Ele, de fato, na Bíblia segue este anjo e obedece para ele, porque na situação onde nós estamos, aquele que está superior, o anjo, é ao serviço daquele que está inferior, ou seja, de nós. Mas ele pode nos ajudar só se nós obedecemos aquele que ele sugere. Então, obedecer, ou seja, seguir as inspirações e as ajudas desses anjos. Tem precisa ok, tá bom. Desculpa, tem que ir trabalhar. Sim, mas também são 4h40, então. Paciência de estudos. Obrigada. Sim. Vamos. Já não contamos. Mais ou menos mas podemos conversar. Sim. Mas isto eu acho seja importante.
no sentido de compreender como seguir estas inspirações e aceitar estas Agora, eu vejo como anjo da guarda, nós temos a criança dentro de nós precisamos de um pai, quando somos pequeninos, precisamos de um anjo da guarda para sentirmos mais acolhido, mais protegido. Mas eu acredito, não só por ter lido Rosa Cruz, que nós levamos conhecimento connosco quando morremos. Sim, alguns, mas depende de onde fica a consciência. Eu aprender tanta coisa, né, que eu vivesse, sei lá quantas vidas, não é? É tanto conhecimento do meu corpo, das leis naturais, é muito conhecimento, já tantas disciplinas. Basta uma biblioteca daquelas estudantes e ver, onde é que foram buscar tanta matéria para fazer tantos livros, não é? E onde é que vivesse 100 vidas, eu se calhar, ou mais, milhares. A essência fica. Yeah. A essência, ou seja, aquilo que nós realizamos e portanto que aprendemos efetivamente. Porque um ponto é estudar como cozinha-se uma, não sei, uma torta, como se diz? Um bolo. Outra coisa é cozinhar e depois comer. Ok? Então, teoricamente, o conhecimento teórico é útil, mas não é tão forte e real como o conhecimento efetivo. Ok? E pode ser necessário simplesmente um segundo. Okay? Não é uma questão de tempo, porque é como num círculo, não? Todos os pontos, cada momento é distante no meio. Então, tudo que tu não fizeste em 10.000 anos, pode fazer num dia. Ok? Um dia. Isso é preciso. Porque Jesus Cristo morreu e ressurgiu num dia. 3 dias, mas é o mesmo dia, essencialmente. Então, não, mas, por exemplo, o ladrão, perto de Jesus Cristo, diz-nos, ele fez tudo em 10 segundos. Okay. Então, não é uma então coisa... podemos levar a vida toda a fazer mal, chegar àquela altura. Não sei. Exatamente. Não, a fazer mal sem Pode acontecer, Não sabendo fazer. É Não, preciso se consegues... consciente. Não, mas se consegues fazer... Não, pode acontecer. É, a ponto todo... Não, porque se tu fazes mal voluntariamente, é uma coisa. Se tu fazes mal inconscientemente, Sim, mas o ladrão pelo Olha, se ele conseguir... Quem conseguir... Não está para... Não é que pode, não sei... Como se diz? Enganar Deus. Claro. Então, se conseguires fazer, ótimo. Claro. Se para ele estiver bem, que somos nós para dizer sim ou não. E é um pouco como tu disseste na bocadinho, são as palavras, são as ações. Porque eu posso ser uma pessoa em palavras a mais doce do mundo e não realizar nada. Não, exatamente. Mas ainda há outro problema. Não é também... É que nós podemos fazer a vida toda mal, tudo mal, queremos aprender um dia, estamos senis e não conseguimos. Sim, com Pode certeza. acontecer. Pode acontecer. Mas também é importante também compreender uma outra coisa, por exemplo, que se nós fizermos boas ações, ok, é um jeito muito inteligente de mover. É muito feliz também. Sim, porque vai ter boas ações de conversa e de volta. E também, se tu fizeres pelo contrário, más ações, vai ter mais ações. É ação, reação. Isto nada tem a ver com Deus. Não é que fazendo boas ações vai merecer Deus. Depende das boas ações, Daniel. Sim. Não é Ou eu dar também esmola das na ações. rua a um pobre que vou para o céu, Não. né? Pronto, é isso. Mas boas ações... Mas é melhor. Sim, é melhor do que não. Mas Eu estou sempre sim pelo não. Sim. Mas o que eu estava a querer dizer era... Não é que... Por exemplo, a religião às vezes leva um bocadinho a isso, né? As pessoas podem ser mazinhas, né? Mas depois, pronto, pensam que se redimem daquilo tudo, dão umas molinhas ao pobre ou rezaram 10 Ave Marias, por exemplo. Né? Agora estou a dizer assim de uma forma, mas é um bocadinho assim. Não, às vezes é a religião do preconceito, olha o que é que às vezes dizias, e leva a isso. Exato, é isso que eu estou a querer dizer. Portanto, não é nessas ações, não é? É uma coisa maior, não é? É algo de
ou tu fazes boas ações, vai obter boas ações. É um jeito inteligente, ótimo. Mas o aspecto espiritual é ortogonal a isto. Então é diferente. Dá um exemplo. Por exemplo, não é que se eu praticar o basquete, Sim. ok? Eu vou ser um ótimo jogador de basquete. Ok? Se eu vou praticar o futebol, vou ser um ótimo jogador de futebol. Ok? Portanto, se eu vou ajudar, não sei, os pobres a fazer, como, por exemplo, no caso, nos evangelhos, Judas, não? Por acaso, nos evangelhos havia Judas, que havia Madalena, que ungia os cabelos de Cristo com um óleo especial. O valor deste óleo era equivalente a 30.000 euros de agora. Então, não era pouco. Ela tinha que ser rica. Ela tinha que ser rica, mas são 30.000 euros porque era o salário de um centurião por um ano. Portanto, aquele preço que eles dizem nos evangelhos era 30.000 euros de agora. Mas vamos dizer, então, como se estivesse aqui o Cristo. Anche 50. 30.000, 50.000 euros. Se não ponhas esse óleo, a mim dá o dinheiro aos pobres. E Judas diz, olha, porquê? Porque 50.000 euros por óleo de cabelo pelo Messias podíamos dar tudo aos pobres. Okay? Isto é o que diz Judas. E Jesus Cristo diz, aos pobres vocês sempre terão, em mim vocês não vão ter mais. Então ela, enquanto logicamente per a nossa, aspecto moral, diria que não faz sentido de dar 50.000 euros por um óleo para cabelos quando os pobres morrem de fome. Mas não é isto, porque o ponto crucial neste caso é a caridade a Deus, antes de tudo. Depois, a caridade pelos outros chega quando tu conheces este Deus nos outros e, portanto, ajuda os outros, mas não porque o corpo físico, não ajuda os corpos físicos dos outros, nem os corpos emocionais dos outros, mas ajuda o espírito dos outros, para nascer o Cristo nos outros. Sabes, primeiro, para nós podermos ajudar os outros, nós temos de nos ajudar a nós. Exatamente, porque senão não vai ver qual é a realidade que está atrás deles. A minha profissão é uma profissão de ajuda. Eu sou uma profissional de ajuda ao próximo. Se eu não estiver bem comigo, como é que eu te posso ajudar a ti se tu precisares? Posso. E é um pouco isso. É assim, essencialmente é mesmo o mais que tu compreenderes a realidade espiritual tua, ou seja, esta relação com Deus pessoal, que não há ninguém, não há religião, não há nenhum, o mais que tu compreenderes a realidade nos outros. Então, o mais que tu pode fazer uma ajuda efetiva, não para ajudar os corpos. Os corpos são fundamentais, porque se aquela pessoa não come, então será muito difícil que ela vai conseguir fazer algumas coisas espirituais. Embora o Buda tinha uma árvore como casa. Okay. Mas ele estava gordinho, ele tratava-se bem. Não, aquele gordinho é depois, é uma tradição, porque os primeiros Budas eram pintados assim, muito magros. Mas depois, para dizer a abundância divina, então foram pintados mais. Sim, mas orelhas enormes também. Isto também é entender, porque nós, por exemplo, isto como profissão, mas tem que ser como profissão, uma prática diária, não é? Como nós fazemos dessa forma. Devemos, no sentido de olhar para todos como igual, porque se aquela pessoa está naquela condição, naquele momento, é um momento, e que poderei estar eu nesse momento. Se eu tivesse essa própria humildade, olharás sempre para o outro de uma forma
igual. Exatamente. Não é? E aí és humana. É uma forma de. E não estamos a falar aí de uma ajuda caritativa, que tu estavas a falar dos pobres e de fazer uma ação. A ação é nós para mim é levantar-me de manhã e. E um sorriso também. Também. Um sorriso também. E Faz fazer muito o melhor bem. que sei. E às vezes pode não ser bom. Às vezes pode até Pois, não ser depois bom. vai ter a consciência, não é? Mas se houver essa consciência, acho que é muito bom. Porque te ajuda a conhecer e saberes que hoje não estou tão bem, se calhar hoje não é bom dia para ajudar no flanco, porque não vou ser tão boa a ajudar, não é? Ou pelo menos se calhar Nós vamos fazer os outros por respirar 2 vezes, porque se calhar vou dizer de uma forma mais dura. Não É é? sim. Eu acho que Talvez todos nós temos aquilo ditado. Vamos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. E se fizermos Com isso, certeza. estamos muito num caminho. É que muitas vezes ainda nós não sabemos o que é melhor para nós. É por isto que temos um anjo. Porque muitas vezes o menino não sabe qual é o pai. Sabe a coisa melhor para o menino. Esse é o menino. É por isto que aprender como sentir estas inspirações e começar a seguir estas inspirações pela virtude, ok? E tiver um jeito de tornar estes conscientes é importante. Aqui nós temos uma ajuda excepcional, porque aqui há uma forma, é como se fosse uma mensagem para ti, pessoal, direta, uma carta para a Célia. Vamos escrever. Célia, ela ok, devo fazer isto. Então, se obedecer, ou seja, se fizeres estas coisas, depois aplicar a técnica e obter o resultado. Mas estas são ajudas, cada um tem são ajudas que diferentes formas, apanham diferentes formas. Por exemplo, às vezes pode ser uma frase